Bom, meu nome é Alexander, né? Sou casado, tenho 33 anos. Nasci na maternidade de São Paulo e minha mãe morava no Taboão da Serra. Então meu pai conseguiu comprar um terreno aqui em Vargem Grande, né? Assim, nesse tempo mesmo do meu nascimento, né? Eu estava com 2 meses quando eu vim para aqui, para Vargem Grande. Sou casado há 12 anos, tenho 3 filhas, né? Alessandra, Amanda e Aline, né? Assim, 12 anos que eu falo que são 12 anos que eu sou casado na igreja, né? Mas eu já vivo com a minha esposa já há quase 18 anos. Né? A Alessandra tem 15 anos, a Amanda vai fazer 14 e a Aline que tem 6 anos. Eu sou vidraceiro, né? Já há 22 anos que eu trabalho nesse ramo. E é isso aí, agora pintou a oportunidade que hoje eu tenho meu próprio negócio, né? Bom, a minha conversão surgiu em 2002, né? Desde então, o que acontece? Desde pequeno, eu sempre fui envolvido com música, né? Desde os 10 anos de idade. Então, surgiu a oportunidade de eu tocar na banda marcial daqui da cidade. Estudamos música, eu tocava trombone, ele também, né? Na banda marcial. Depois de um tempo a gente largou, né? Devido ao trabalho também nosso, então ficava meio difícil conciliar o trabalho, os estudos e a banda. Mas eu não parei com a música por aí, né? Aí surgiu outras oportunidades, eu fui trabalhar numa rádio, né? A gente tinha um programa na rádio, eu e um colega, era às 10 horas da noite, né? De músicas românticas. E foi indo, depois esse meu colega era DJ, né? Eu fui trabalhar com ele na noite, ele era DJ e eu era o animador de palco, né? Como eu sou hoje ainda, até hoje animador, né? E depois a gente parou também com esse trabalho na noite, e aí eu entrei em um grupo de pagode, né? Fui tentar o pagode e foi indo, né? Fiquei aí por volta de quase 3 anos tocando na noite no grupo de pagode, né? E foi aonde meu casamento começou a desmoronar, né? Diversos desencontros dentro de casa, porque a vida da noite lá no mundo é só ilusão, né? Não é o que a gente imagina, né? Muita coisa que a gente vê, acha que é legal, que vai te dar uma vida boa, isso e aquilo, mas é pura ilusão, né? Onde acabam muitos casamentos devido a isso. Mas graças a Deus, assim, Deus já tinha um plano na minha vida já, né? Deus já tinha traçado um plano na minha vida. Tanto que há um tempo eu trabalhei com um rapaz que ele era evangélico. E ele falava sempre para mim assim que toda essa minha alegria, aquele meu entusiasmo de estar brincando, de estar cantando música, de ser sorridente, sabe, de ser bem extrovertido, ele sempre falava para mim que tudo isso um dia eu ia usar na obra de Deus. E por diversas vezes assim, eu tirei sarro dele. Eu falei, você tá louco, de hipótese alguma eu vou para a igreja, isso aí é coisa para beato, coisa para louco, eu não vou para a igreja, né? Porque eu e minha esposa, a gente estava quase se separando, né? Devido a esse desencontro dentro de casa, porque eu saía tipo 8, 9 horas da noite e não tinha horas para chegar no outro dia, né? Então foi gerando esse desencontro dentro de casa, até que ela chegou a um ponto que não dava mais, né? Não dava mais porque veio traição em cima de traição, e ela chegou um dia, ela falou que não tinha mais como levar essa vida, não tinha mais jeito. E eu falava para ela que ela estava pirando, que ela só queria saber de igreja, que eu não estava fazendo nada de errado na rua, né? Sendo que eu estava fazendo. E aí chegou um momento que nessas traições eu acabei engravidando uma outra moça,
né? E foi assim a gota d'água. Uma coisa também que eu não esperava, que nunca ia acontecer isso comigo. E eu fiquei escondendo isso da minha esposa um certo tempo, né? E isso me levou a que eu fiquei doente, porque eu ficava guardando aquilo para mim, né? E quando foi um dia, essa moça que engravidou, né? Ela teve uma filha, né? Eu assumi a filha, registrei, e ela pegou, como a minha esposa não sabia, ela começou a me chantagear, né? Me chantagear com dinheiro, porque como eu trabalhava em São Paulo, ganhava bem, então ela começou a me chantagear, que ia contar para minha esposa, e chegou um tempo que eu não aguentei mais, porque eu estava muito doente. Eu falei, não, agora é o momento de eu contar para minha esposa. E foi aonde eu peguei e abri o jogo com ela, contei tudo que tinha acontecido, né? Que eu tinha uma outra filha, mas que eu a amava muito, que eu não queria me separar dela jamais, né? Porque eu acredito que o que Deus uniu, o homem não separa, né? De hipótese alguma. E ela ficou muito abalada. Nosso casamento abalou assim de uma tal maneira que eu pensei que eu não ia conseguir. Mas graças a Deus, Deus colocou no nosso meio o Padre André, né? O Padre André, ela foi conversar com o Padre André, ele chorou junto com ela, ele pediu para que ela não terminasse comigo, não acabasse com o nosso casamento, né? Que ela me desse mais uma chance para a gente poder tentar levar a nossa vida. Afinal de contas, a gente tinha 2 filhas, né? E foi aonde ela pegou e virou para mim e falou assim, olha, eu pensei muito, repensei, estou há várias noites já pensando nisso, e eu vou te dar mais uma chance. Só que você vai ter que vir para a igreja. A hora que ela falou isso, eu até senti um pouco assim, meio que pressionado, né? E eu falei para ela assim, olha, eu vou para a igreja na hora que Deus vir falar comigo. Então foi um desafio que eu fiz nesse momento com Deus, né? E um belo dia eu estou vindo do trabalho, isso questão de uma semana, né, que tinha acontecido tudo isso, era uma terça-feira, não me esqueço até hoje. Eu estava vindo do trabalho e quando o ônibus chegou ali perto da USP, né, entrou um rapaz bem vestido, com uma bolsa do lado, mas assim, você olhava na feição dele que ele estava drogado, sabe, ele estava com o olho muito estalado, assim, sabe, olhando para os lados, meio desesperado, e ele procurava o dinheiro no bolso para poder pagar a passagem, assim, aí ele tirou aquele bolo de dinheiro, deu para o cobrador. A hora que ele foi passar a catraca, eu estava sentado naquele banco que fica ao lado do cobrador, assim, de frente, né? E aí ele olhou para mim e voltou. Ele voltou, sabe quando você dá aquela respirada forte, assim, eu imaginei, nossa, esse cara vai me assaltar, né? E ele olhou super calmo para mim e falou assim, posso sentar do seu lado? Posso conversar com você? Eu falei, sinta-se à vontade, senta aqui. E ele começou a contar a história dele, do nada, assim. E ele falou assim, nossa, no momento que eu fui passar a catraca, eu senti alguma coisa me falou para me sentar do teu lado para a gente conversar, não sei, não te conheço. Eu falei, vamos lá, estou pronto para te ouvir. Ele falou, vou te contar um pouco da minha história. Eu falei, vamos lá, pode falar. E naquele momento ele começou a contar a história dele, que ele estudava na USP, fazia medicina, confessou para mim naquele momento que ele estava drogado, né? Ele falou que o curso que ele fazia lá dentro, então ele e alguns colegas na parte de laboratório, então eles faziam muita mistura de drogas, né? Onde o efeito dessa droga até triplicava o efeito, né? Mas que ele estava lúcido de tudo que ele estava falando para mim naquele momento, né?
E aí ele começou a contar que os pais dele eram separados, né? O pai dele traiu a mãe dele e acabou indo embora de casa. E ele preferiu ficar com o pai. E quando o pai dele foi morar com a outra esposa, né? A outra mulher já tinha filhos também. E ele começou a se sentir rejeitado dentro de casa, onde o pai dele já não dava mais atenção para ele, só dava atenção para os filhos da nova esposa, né? E confesso para você que eu nunca tinha aberto uma palavra na minha vida, nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E naquele momento eu comecei a falar do amor de Deus para ele, de forma assim que eu não consigo explicar. Sabe, comecei a falar do amor de Deus, o quanto Deus o amava, né? Que ele era um jovem tão bonito que ele não precisava ficar na vida das drogas, né? O nome dele é Fábio, não esqueço até hoje. E que o pai dele amava ele sim, né? O pai dele amava ele sim, mas faltava de repente ter um toque até da parte dele, né? Eu acabei falando para ele se ele já tinha alguma vez falado com o pai dele que amava o pai, ou que o pai já tinha falado para ele que o amava, e ele falou para mim ainda chorando que não, né? Mas eu falei para ele que Deus amava ele imensamente, né? Que Deus tinha um amor assim grandioso por ele, da mesma forma que tinha por mim. E aí a gente conversando ali, ele chorando, e todos que estavam ali à volta, né, já ficaram prestando atenção também, né, no que estava acontecendo, que a gente estava conversando, porque o rapaz chorava muito. E aí chegou um momento que ele pegou e falou assim: eu posso te dar um abraço? Eu falei: claro, filho. Né, e naquele momento eu dei um abraço nele assim, apertado mesmo, e falei para ele assim: olha, Jesus te ama e eu também, meu irmão. E naquele momento foi assim, sabe, não tem explicação. E aí a gente chegou, esse papo nosso, a gente chegou até o Jardim Sabiá, né? E ele falou: olha, eu vou ter que descer aqui, né, que eu moro aqui perto. Sabe também que eu comentei com ele que tinha um grupo de oração na Monte Serrate, no centro de Cotia, às sexta-feira, coisa que eu não sabia, não tinha total conhecimento disso, que tinha um grupo de oração na Monte Serrate. E naquele momento ali, a hora que ele desceu do ônibus, tanto que ele desceu pela porta da frente, nem na catraca ele não passou. Todo mundo ficou olhando para mim e eu fiquei meio que sem graça, porque de repente caiu a minha ficha. Aí eu falei: nossa, o que eu falei para o rapaz? Eu não conseguia, sabe, lembrar as palavras que eu falei para ele. Lembrei assim poucas coisas mesmo. Lembrava que eu tinha falado do amor de Deus para ele, né? Lembrava que falei para ele que Jesus amava ele imensamente, né? Lembrei do momento que eu dei um abraço nele, né? Que eu falei para ele: olha, meu irmão, Jesus te ama e eu também. E naquele momento eu olhei que ele desceu, que todo mundo ficou olhando para mim, eu fiquei com vergonha, é claro, né? E eu olhava assim pro vidro da janela, né? Onde refletia a minha face. E eu comecei assim a olhar toda a minha vida, né? Eu comecei a pensar e repensar, falei: nossa, tudo que esse menino falou agora pode acontecer com uma das minhas filhas. Pode acontecer com uma das minhas filhas. Então, naquele momento eu senti que aquele momento que eu pedi para Deus vir falar comigo, Deus veio falar mais ainda. Deus usou de mim naquele momento, né, para falar com aquele jovem. Espero que hoje, nunca mais eu ouvi, mas espero que hoje ele esteja recuperado, né, que não esteja mais no vício das drogas. E foi nesse momento que eu me senti imensamente tocado mesmo, né? E no outro dia, era quarta-feira, tinha grupo de oração no Nossa Senhora das Graças. Não contei nada para minha esposa, né, o que tinha acontecido, e saí do trabalho mais cedo, peguei o ônibus, cheguei 7 horas aqui em Vargem Grande.
Aí esperei começar o terço, né? E depois que começou o terço, aí eu entrei. E entrei, aí no momento como estava todo mundo ajoelhado, rezando o terço, então muita gente não me conhecia, então minha esposa nem me viu. E aí quando começou mesmo o momento da condução, o momento do louvor, né? E aí que uma amiga dela viu que eu estava lá atrás, falou, olha, teu marido está aí, né? Aí ela deu aquela olhadinha lá para trás, né? Deu uma risadinha assim meio que sem graça, mas ela não saiu de lá, né? Me deixou à vontade. E assim, para minha surpresa, nesse dia era o dia de efusão, né? O dia de efusão do Espírito Santo. E aí rolou todo aquele louvor, as músicas assim me tocaram de tal maneira assim que, sabe, aquilo entrava e só faltava arrancar meu coração, né? E quando chegou no momento da efusão, né, foram diversas pessoas lá para fazer oração pelas pessoas, né? E aí a minha filha Alessandra, ela saiu de lá na frente e foi lá atrás, né? Aí ela pegou e falou assim, vamos pai, vamos lá que vai ter um momento de oração, assim, perto do Santíssimo, a cadeira que estava aí. Naquele momento assim que elas estavam orando por mim, parecia que o meu coração ia sair pela boca, assim, sabe? Aquela agitação, sabe? Parecia que eu estava pegando fogo naquele momento. E aí acabou o grupo de oração, na hora dos avisos já avisaram que ia ter um retiro, né, lá no Morro Grande. Sim, eu me senti tão tocado que naquele momento assim eu já falei assim para minha esposa, eu falei, ó, pega aí uma ficha aí desse retiro que eu também vou. E de lá para cá, nunca mais eu abandonei a igreja, né? Foi onde foi acontecendo assim tudo muito rápido. A igreja aconteceu muito rápido na minha vida, né? Eu fiz esse retiro eu acredito que com 3 meses depois que eu tinha feito esse retiro, eu já fui convidado para entrar no Ministério de Música, né? A Margarete que veio me convidar, que era o Ministério de Música São Rafael. Ela também não me conhecia, o pessoal do Ministério não me conhecia, né? E fui muito bem acolhido, né? Me deram uma força assim imensa, né? Tanto como formação, sabe, como assim apoio mesmo, foi uma estrutura assim que me deram, né? Para mim estar firme até hoje. E de lá para cá, tocando no Ministério de Música firme, né? E fiquei lá de 2002, né? Até 2008. Foi quando foi implantada a nova paróquia aqui, Santo Antônio de Santana Galvão, onde eu já era ministro da palavra lá no Senhor das Graças. E aí surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar para o lado de cá também como ministro, eu vim como ministro, né, para dar uma ajuda para a implantação da nova paróquia, e eu vim e fiquei. Assim, surgiu a oportunidade também da gente montar um grupo aqui para estar cantando nas missas aqui, né? Porque até então não tinha grupo de oração aqui, né? Mas graças a Deus a gente foi pondo em oração, até que a gente conseguiu também que acontecesse aqui na nossa paróquia o nosso grupo de oração Chagas Abertas, né? E desde 2008 estou aqui na paróquia, trabalhando assim com muita alegria, né? Na parte de som, né, da igreja, eu que cuido de toda a parte de som da igreja. Quando tem festas, eu que monto o som para as festas, para os bingos. O som da paróquia foi eu que instalei o som, eu que fui junto comprar. Então, assim, sabe, é uma alegria imensa, né? Você saber que você trabalhou para tudo aquilo ali acontecer, né? Para estar hoje do jeito que está a paróquia, bem estruturada, né? Tudo isso que vocês estão vendo aí hoje. Assim, as dificuldades assim sempre vão surgir, né? Porque
Porque a esposa da gente quer que a gente venha para a igreja, né? E quando a gente vem, principalmente o homem, né? Elas querem que a gente venha. E eu vim assim, me entreguei inteiramente mesmo para a igreja, né? Então chegou muitos momentos assim que ela já chegou e falou para mim assim: nossa, você só quer saber da igreja agora. Eu falei assim: não, né? Mas pode ficar sossegado que a gente vamos diminuir um pouco o tempo da igreja, ficar um pouquinho mais em casa. Essa sim foi algumas dificuldades assim. Teve só, mas eu acredito que é só isso aí. O que me motiva é uma coisa só, é a gente buscar o céu, né? É essa graça que todos nós assim, a gente busca. A gente está aqui na igreja, a gente está aqui para buscar o céu, né? Todo dia é um dia de conversão, né? Todo dia a gente está se convertendo. Então, mas a gente está se convertendo para quê? Para buscar o céu. Bom, contei assim resumidamente a minha história, né? E o que eu deixo é que passe o que passar, sempre leve a palavra. Levar a palavra aos quatro cantos, onde quer que você vá, para juntos a gente buscar o céu. É isso que eu tenho para deixar para vocês.